Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Camilo Rogério e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre hábitos. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre hábitos, falando sobre um tópico desse livro, Hábitos Atômicos, e agora eu vou falar sobre um outro tópico muito interessante aí para quem quer começar um novo hábito e vamos dizer assim, por que não um hábito de estudar, um novo hábito de estudar, seja você já um profissional aí da área do direito ou alguém que está estudando para concurso, esse hábito de estudar é importantíssimo. Aliás, profissional de qualquer área, né, hoje em dia. Se você não está estudando, então está errado, você não está se atualizando, pelo contrário, você está se desatualizando, é basicamente assim. Porque se o mundo ao redor está evoluindo e você não, você está ficando para trás naturalmente. Então essa é a ideia, é você ter novos hábitos aí, não só para estudar, logicamente, né, que meu canal é mais voltado para isso, mas para qualquer outra coisa que você pretenda fazer. Tá? Por exemplo, uma atividade física, que eu também falo bastante aqui, é uma questão de um hábito, né? Então aí você tem que desenvolver isso. No vídeo que eu fiz anterior a esse, eu falo um pouco sobre essa parte, tá? Mas vamos lá, vamos falar então sobre esse tópico do livro, muito interessante mesmo. Onde ele fala assim, ó, 2 minutos para começar um hábito. E aí, se você não leu o livro, realmente você não faz ideia do que eu estou falando. Como assim 2 minutos para começar um hábito? Basicamente, o livro traz a ideia de que você tem que ter ali uma porta de acesso para o hábito. Ora, é muito difícil você falar assim, poxa, eu vou estudar 3 horas todos os dias a partir de hoje. Tudo bem, então você vai lá no seu primeiro dia, em que provavelmente as coisas vão dar certo, né? Você deve ter se programado aí para o seu primeiro dia, então você tem aí um espaçamento de 3 horas para estudar. E aí você consegue começar e terminar. E aí deu as 3 horas de estudo. Legal. E aí no segundo dia, será que você vai conseguir essas 3 horas de estudo? E aí no segundo dia você vai tentar. Talvez aconteça alguma coisa, talvez você fale, poxa, já estudei 2 horas e meia. Então aqui, ó, 2 horas e meia, né? Já é o suficiente, já é um bom tempo de estudo. Meu amigo, ele estuda 15 minutos por dia, né? Então, basicamente isso que vai acontecer, né, aí no seu pensamento. Então, assim, você vai conseguir manter um hábito de 3 horas diárias, todos os dias, muito dificilmente, né? Se você tem uma vida, por exemplo, que você estuda e trabalha, não sei, tem filhos, ou precisa fazer alguma outra coisa, ou tem 2 empregos, precisa trabalhar, ou precisa fazer algum freelancer depois, então alguma coisa nesse sentido, é difícil você reservar um grande tempo para isso. E aí, é muito mais valioso se você consegue reservar um tempo menor, porém com constância, aqui ó, com constância. Certo? Um tempo menor, porém com constância, e aí você consegue muito mais resultado lá na frente, tá? Então aqui ó, um tempo menor com constância, muito melhor do que você fazer isso, por exemplo, 1, 2 dias, e aí não conseguir se manter, acabar ficando no meio do caminho. Mas o conceito mesmo de 2 minutos para o hábito, basicamente é o seguinte, pessoal. Aqui você pode até começar, né? É um exemplo que eu dei em que você conseguiu começar. Mas será que com esse pensamento a maioria das pessoas vai conseguir mesmo começar um hábito? Talvez comece, como eu falei, mas aí no dia 3, por exemplo, aqui, né? Dia 3 que você está fazendo essa rotina, você já não consegue mais. É muito comum isso. Lembre de você mesmo aí, alguma rotina que você tentou se estabelecer um tempo atrás e acabou ficando no meio do caminho, né? Não conseguiu manter isso por talvez 10 dias, 15 dias, um mês. E acabou realmente parando, ainda que fosse um bom hábito, né? E lógico, por N motivos. Mas agora, se você se determina, agora que vem ali o conceito do livro, tá? Se você se determina a ter uma porta de acesso para o hábito, nesse conceito de 2 minutos, é muito provável que você consiga agir dessa forma aqui, ó. Pessoal, agir com constância para a criação de um novo hábito é muito mais importante que você agir durante bastante tempo em apenas alguns dias, certo? Porque um hábito é isso, um hábito é você ter uma rotina estabelecida, uma rotina ou um padrão, alguma coisa nesse sentido em que você vai dando sequência a um comportamento, a um bom comportamento que você queira ter e que te traz uma recompensa, né? Isso aqui é importante no hábito. Eu falo isso no primeiro vídeo também, da recompensa, certo? Muito importante isso. Então, vamos lá. Agora vamos trazer aqui exatamente para o exemplo do livro, num exemplo real, inclusive. Teve uma época que eu
estava um pouco distante da leitura de livros ali de desenvolvimento, estava lendo muita coisa ali de direito, né? Livros de direito, lendo aulas. Então, livros como esse, por exemplo, O Poder do Hábito, eu não peguei ali, não tinha nem condições de pegar para ler. Mas aí eu me determinei a ler uma página por dia, que dá mais ou menos aí 2 minutos mesmo, tá? Então, sem ter lido esse livro, eu já praticava esse hábito e eu falo para vocês, funciona, ok? Realmente funciona. Então, você vai pegar lá, no meu exemplo, né? Eu peguei 2 livros. 2 livros. Bem feio aqui a letra. Vamos lá. 2 livros. E aí, todos os dias eu lia uma página. Aliás, a minha meta, né, era ler uma página de cada livro. Eram livros mais ou menos aí que tinham mais ou menos 200 folhas, tá? 200 páginas, no caso. Mais ou menos 200 páginas cada livro, eu não me lembro ao certo. Mas aí todos os dias eu tinha que ler uma página de cada livro. Isso eu fazia em 2 minutos a 4 minutos ali, certo? Então eu me estabeleci esse hábito. Isso era muito fácil, porque em qualquer momento, seja antes de dormir, por exemplo, seja ali na hora do almoço, né, no trabalho, então eu conseguia mesmo reservar 2 a 4 minutos e ler as páginas do livro. Só que o que acontecia? Eu conseguia manter esse hábito, eu conseguia fazer isso aqui, ó, com constância. Realmente, eu conseguia isso, fato. Só que eu conseguia um pouco mais do que isso. Porque, como eu me determinava a ler apenas 2 minutos, então eu não tinha peso nenhum para poder começar esse hábito. Só tinha que pegar o livro, 2 a 4 minutos, ou seja, uma página de cada livro e caso encerrado. Só que o que eu conseguia? Eu conseguia fazer mais. Eu pegava ali, por exemplo, antes de dormir, e acabava lendo ali 4 páginas, 5 páginas do livro, né? Isso retomando a leitura, tá, pessoal? Hoje já retomei a leitura há muito tempo aí, então acaba sendo que eu leio muito mais rápido, muito mais conteúdo em menos tempo, tá? Mas para retomar a leitura, ou seja, eu queria retomar esse hábito, desenvolver ali o hábito, né, o bom hábito da leitura, aí o que acontece? Realmente eu acabava lendo um pouco mais, então eu lia, por exemplo, 4 páginas, certo? 4 páginas de um livro, 3 páginas de outro livro, mas isso sem peso nenhum. Ah, então peraí, eu ficava mais que 2 minutos. Sim, talvez eu ficava o quê? Por exemplo, uns 10 minutos, mais ou menos aí, uns 10 minutos de leitura, mas não importa, porque com constância eu conseguia, isso aqui eu tinha garantido, eu só queria começar o hábito, mas depois que eu começava, eu conseguia ir um pouco além. Então a questão mesmo é isso aqui, ó, importantíssimo, porta de acesso para o hábito. Então se você tem essa porta de acesso, você se determina a criar essa porta de acesso, pode ter certeza que você, com o tempo e pouquíssimo tempo aí, você vai conseguir fazer um pouco mais. Então, essa ideia é muito boa para começar um bom hábito. Porque, por exemplo, eu já tentei, antes mesmo de fazer isso, né, nessa época, nesse mesmo período aí que eu estou descrevendo para vocês, eu já tentei pegar um livro e começar a ler. Né? Começar a ler, nossa, preciso ler esse livro, né, para acabar esse aqui, para pegar outro e tal. Sentir aquele peso, né, de, poxa, é um hábito bom, mas espera aí, ele está vindo com uma carga que eu não estou aguentando. Então, realmente, eu acabava deixando para o meio do caminho. Mas como eu me determinei a ler uma página por dia, eu conseguia fazer isso. E pessoal, vamos lá. Ainda que eu lesse uma página por dia, um livro de 200 páginas, eu teria lido aí em menos de um ano. Mais ou menos em metade de um ano eu teria lido esse livro. Na prática, o que aconteceu? Eu me determinei a fazer um hábito com constância, nesse exemplo aqui, ó, que eu falei para vocês agora, né? Porém, eu fiz até um pouco mais, né? Mantive a constância, fiz até um pouco mais, e em questão aí, mais ou menos de 50 dias, eu havia lido 2 livros. Olha só que beleza. Entenderam? Então, eu comecei com uma porta de acesso, mas aí, ao abrir essa porta, eu conseguia sempre fazer um pouco mais, mas sem peso nenhum, ok? Pessoal, é isso então. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de compartilhar, de curtir e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!